Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, ainda sob o tema da ética cristã, da moral cristã, e falaremos brevemente sobre conflitos morais. Existem conflitos morais verdadeiramente? Sim, nós não só acreditamos que existem conflitos morais, como a Bíblia relata a existência de conflitos morais na vida do povo de Deus, na vida de todo aquele que serve a Deus. Como vivenciá-los, como superá-los, se é que é possível. Nisso, estamos aqui com a obra do Dr. Norman Geisler, Opções e Questões Contemporâneas sobre Ética Cristã. É um filósofo, teólogo americano. Eu não sou um grande fã dele, tá? Aliás, eu não sou nem um pouco fã do Dr. Norman Geisler. Eu acredito que, em certos pontos, ele força um pouquinho demais algumas interpretações e a maneira como que ele apresenta alguns textos bíblicos revelam muito mais um preconceito do que qualquer outra coisa. Dito isto, ele é um homem no ambiente religioso norte-americano que padece dos erros e dos acertos da cultura religiosa, teológica, filosófica, social, política, inerente ao ambiente em que ele está inserido. Ele é um homem do seu contexto, como todos o são, né? Nós vivemos nesse contexto aqui de Brasil, de América do Sul, América Latina. Ele vive num contexto chamado de primeiro mundo, uma sociedade é, não diferente, mas bastante diferenciada no que diz restante a nossa aqui. Então, ele tem uma postura peculiar ao ambiente que ele vive. E eles não têm pudores no que diz respeito a se sobrepor a outros ambientes culturais ou sociais, políticos ou econômicos, ou seja lá o que for. Então, para você entender um pouco de como alguns deles escrevem, principalmente nesse contexto aqui do Dr. Norman Geisler, que se apresenta como um apologeta. A apologética é uma arte. É a arte de defender a fé. Essa arte foi desenvolvida através da história da igreja. Não só é a apresentação profética ou apostólica do Evangelho de Jesus Cristo. Não é a comunicação debaixo da graça de Deus. É também a, a apresentação em termos legais, históricos e culturais da fé cristã perante os diversos tribunais que se instalaram, os diversos governos, os diversos povos, nações. A apologética também diz respeito à defesa da fé frente aos seus opositores, aos obstáculos entre aspas, conforme disposto através da história, da história da igreja, da história humana de um modo geral, tá? Eles enfatizam muito, eles gostam muito disso, né, de se apresentar como defensores da fé. E o conhecimento teológico e doutrinário, algumas vezes, é colocado a serviço de uma perspectiva exclusiva de determinado grupo. Aí vem algumas, alguns questionamentos. Ele tem o que ele tem farto material a contribuir. As 100 primeiras páginas desse livro aqui dizem respeito a formulações históricas e principalmente filosóficas do que é a ética cristã, históricas e filosóficas. Em termos teológicos, a ética cristã já está muito bem fundamentada desde Agostinho, ou Santo Agostinho, o bispo de Hipona, lá a cidade de Hipona, no norte da África. A Idade Média bagunça tudo, mas a verdade permaneceu, se não vivenciada, experimentada, em forma de literatura, de conhecimento, ou de valores defendidos, ainda que não vividos, né? E depois você chega ao monge lá, o Tomás de Aquino,
que reformula alguma coisa, né? Dá uma ênfase filosófica, basicamente, parece confrontar em alguns aspectos o próprio Santo Agostinho, e depois disso você tem os protestantes de um modo geral, e agora, já e depois também, muitos católicos permaneceram, mas é sempre revisitando, basicamente, o monge lá, né? Ou Santo Agostinho ou Tomás de Aquino. É um pouco para lá, um pouco para cá. E parte da ética cristã também, no catolicismo, tem a ver com os mestres espirituais do catolicismo, principalmente homens e mulheres voltados para a vida exclusivamente religiosa. Em termos protestantes, nós temos Agostinho, né? Que Agostinho é universal, é citado por todos. Agostinho de Hipona, Charles Hodge, na perspectiva aqui apresentada, acho que é Soren Kierkegaard ou uma coisa assim, Dave Ross, são alguns dos teólogos que ele apresenta para embasar a perspectiva da ética cristã. É uma perspectiva chamada absolutismo graduado, né? No que diz respeito à interpretação da lei de Deus, da lei moral. Essa perspectiva, ela admite a realidade e a verdade dos conflitos morais, dos conflitos éticos. Ela é a mais abrangente, é a que absorve o maior número de casos e procura apresentar uma solução saudável, equilibrada, compatível com a história, compatível com a história da igreja, com a história de Israel, com a história da igreja, e com o viver cristão e humano de um modo geral. Ele é melhor filósofo do que teólogo, na minha opinião, tá? E se ele é um bom ou não apologeta, isso eu não sei dizer, porque eu não conheço o material dele no que diz respeito ao enfrentamento do que ele entende serem os obstáculos que a fé cristã enfrenta nos dias atuais. Mas é um bom material, Por que é um bom material? É o que nós temos disponível. Dada a fragilidade ou o pouco empenho das lideranças religiosas brasileiras em produzirem material próprio, né? Alguns se dedicam à tradução, e a maioria se dedica a descer a lenha no material produzido. Material com características nossas são pouquíssimos. E os que ganham a oportunidade de publicação, menores ainda. Então, a teologia, se é que existe uma teologia brasileira, ou uma expressão teológica brasileira, ela é basicamente tutelada, né? Fundamentada no trabalho de outros, né? Um pouco europeus, muito influenciada pelos norte-americanos e também alguns por pensadores europeus, que influenciaram os americanos também. Os evangélicos, de um modo geral, no Brasil, têm um quê acima do normal com a visão evangélica norte-americana, tá? Isso é em todo o terceiro mundo, né? Os Estados Unidos são apresentados como se não fosse o céu, né? A recepção do céu, como se fosse perfeito, tudo idealizado, né? A indústria cinematográfica dá uma força muito grande para eles, né? Então apresenta-se uma visão assim de nação, de povo, de igreja, de fé, de valores e princípios inquestionáveis. Não é bem assim. Mas nós somos obrigados a trabalhar com o que nós temos, com o que nós possuímos. E o material do Dr. Norman é um bom material. Em que implica essa ideia de absolutismo graduado? A própria palavra já diz, né? A lei moral, a lei de Deus, ela provém de Deus. E como é o próprio Deus, ela é uma só. Nós subdividimos a lei de Deus em legislação religiosa ou espiritual, legislação civil, né? Legislação cerimonial. Nós fazemos essas divisões. Mas
é, essas separações que nós fazemos para justificar cada qual grupo aquilo que quer ou não respeitar, no que diz respeito à palavra de Deus, e principalmente no a circunstância, né, a temporalidade, a duração desses princípios e desses valores, não é tão simples. Isso não é tão simples, porque a lei ela é uma só. E o propósito da lei é, é um só, porque só há um Deus. Mas no decorrer da aplicação dessa lei, com origem nos mandamentos, o Dr. Norman ele foge ele foge do deserto. Ele não pega a perspectiva do decálogo, da aliança mosaica, né? Da doação da lei ao povo de Israel. Ele foge dessa perspectiva, muito embora ela esteja abrangida nos conceitos teológicos, mas ele foge historicamente disso, porque nós sabemos que há uma grande dificuldade em uma parte da população americana. Eles sofrem, eles padecem de questões raciais, né? O racismo, o segregar, o separar, o isolar. E eles, é isso que me interessa no estudo da teologia, eles têm o incrível hábito de se apropriarem de uma maneira incrivelmente exaustiva de tudo que diz respeito a doutrinas concernentes ao povo de Deus, nação santa, o povo sacerdotal, eleitos, predestinados, justificados. Eles se apropriam desses conceitos doutrinários, como fizeram outros também, como se dissesse respeito única e exclusivamente a eles. Isso eu considero bastante interessante, muito peculiar, a ponto de procurarem usurpar e não terem problemas com isso, com textos e contextos históricos referentes exclusivamente a Israel. Tá? Isso você percebe depois de algum tempo de leitura, de estudo, prestando atenção na apresentação desses homens, né? É tudo muito bonito, tudo muito elegante, mas quando você aprende a observar os detalhes, você vê as fissuras, as fraturas, a fragilidade daquilo que está sendo proposto. Então ele foge dos 10 mandamentos. Mas, estranhamente, em algumas questões, aí vem o apologeta, né, que às vezes eu não respeito. Ele se apropria de textos e ideias característicos de um ou outro grupo, quando conveniente para defender as ideias dele. Tá? Nisso eu não justifico o apologeta. Né? Os apologetas que têm surgido aí, as pessoas que dizem que estão defendendo a nossa fé, que estão defendendo a fé cristã, boa parte deles não passam de, eu não diria amadores, eu diria manipuladores. Eles estão sendo treinados, eles se exercitaram na arte da manipulação, da indução, né? Se aproveitando de algumas dificuldades que as pessoas têm em textos escriturísticos. Então vamos lá. Existe um mito. Nós estamos falando da lei, existe um mito. Os evangélicos, de um modo geral, na tentativa de criar um povo santo, essa os excessos, o ridículo, né, acaba extrapolando e criando obstáculos para a própria vida. O querer ser muito acaba levando a pessoa a ser nada. Mas os evangélicos desenvolveram uma ideia, um conceito que é estranho à Escritura, no que diz respeito ao pecado. Você ouviu, você que é evangélico, e talvez também entre alguns católicos, né, que não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado, é pecaminoso. Todo pecado é igual. Não, a Bíblia não ensina que todo pecado é igual. A Bíblia não ensina isso. Porque se a Bíblia ensinasse que todo pecado é igual, a Bíblia estaria desacreditada. Porque nenhuma sociedade, nós temos, por exemplo, um código penal. Temos uma Constituição que organiza os estados, tudo, temos um código penal
que diz o que não pode ser feito. E caso a pessoa o faça em desobediência à lei, ela será punida. E a nossa lei, como a lei de todos os povos, ela tem uma gradação, uma valoração. O pior crime que um ser humano pode cometer no mundo todo é o homicídio. O homicídio é o pior e é o mais grave crime que se pode cometer contra outra pessoa e contra Deus. Tá? O homicídio é um crime. Furtou você pegou a caneta no balcão, pôs no bolso e levou para casa. Apropriou-se indevidamente de algo que não lhe pertence. A caneta, depois eu levo lá outra e nunca leva, fica no bolso lá. Se apropriou, é errado. É errado também. Mas se apropriar de algo que não é seu, uma caneta, e tirar uma vida, não tem o mesmo peso. Não se constitui na mesma ofensa. Ambos são ofensas à lei, mas não são a mesma ofensa. Não tem o mesmo peso. Não trazem consigo a mesma culpa. Não podem ser punidos da mesma maneira. Por isso que no mundo todo você institui tribunais, juízes, tribunais, para julgar. Porque se você deixa ao povo comum, tudo termina em linchamento. Né? Matou o outro, vai lá e apedreja. Furtou o carro, vai lá. O ser humano comum, se deixado no seu senso desordenado de justiça, ele resolve os problemas punindo tudo da mesma maneira. O que não é justo. O que não é justo. A própria Bíblia, a própria elaboração da legislação mosaica atribui crimes e pecados maiores e crimes e pecados menores, com punições diferenciadas. E em todos os casos, todas devem ser julgadas primeiro, avaliadas primeiro, pesadas primeiro, para receberem o respectivo e correspondente castigo. Tá? Esse é o conceito de ética cristã, ou de uma estrutura filosófica, teológica, que permitam a abordagem mais adequada e equilibrada para se avaliar os conflitos morais, o chamado absolutismo graduado. O cristão, quando lê Tiago, fala que se alguém guardar todos os pontos da lei e tropeçar num só, se torna culpado de todos. É exatamente o que nós acabamos de falar. Tiago está dizendo, está declarando a unidade e a universalidade da lei de Deus. A lei de Deus é uma só. Então, tropeçar num ponto, por menor que seja, menos significante que seja, implica, você imagina a régua aqui, um pedaço de régua. Esse pedaço de régua como a regra. Se você obedece todas essas risquinhas aqui, mas chega nesse ponto aqui, você desobedece e quebra, você está quebrando a regra. Você quebra a regra num determinado ponto. Quebrar a regra num determinado ponto significa pecar contra a regra, não importando o quão aparentemente insignificante para você ou para mim seja aquele ponto. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do descanso, domingo é o dia de cultivar as verdades espirituais, aproveitar o descanso físico para fortalecer-se espiritualmente. É um princípio que algumas pessoas aproveitam para ir pescar, para ir passear, para ficar com a família, para uma série de outras coisas, né? Tem o mundo aí, né? A sociedade aí que aproveita o feriado, mais pessoas, o futebol, o basquete, o vôlei, as competições, os torneios de final de semana. Mas há regras, há um regramento,
há uma ordenança espiritual, mas nem sempre nós conseguimos equilibrar a nossa vida com aquilo que nós sabemos que é um princípio ou um valor. Não estou querendo condenar absolutamente ninguém, dizendo que esses conflitos são reais e são verdadeiros. O cristão, para ter uma vida saudável, equilibrada, ele precisa admitir que existem mandamentos maiores e mandamentos menores. Não adianta dizer, não adianta dizer que todos, quando Jesus fala do adultério, né? Jesus fala, isso é muito usado, né? Se alguém pecar, se alguém olhar para uma mulher com uma intenção, com o coração impuro, Jesus declara que essa pessoa já pecou, já adulterou ali no seu coração, na sua mente. Mas Jesus não diz que esse ato é o mesmo que a consumação. Jesus está dizendo que o pecado está permeando toda a ação, toda a conduta do indivíduo, desde o desejo que a pessoa não reprime, né? A cobiça que a pessoa não reprime, que levará ou não à consumação. Mas ele está dizendo que esse desejo impuro é pecado. E o ato impuro é pecado. São o mesmo? É claro que não. São igualmente pecado, são igualmente pecaminosos. Em ambos os casos, a pessoa se coloca numa situação angustiante, amargurada, cuja mente e coração acabam se corrompendo, entrando num conflito ali em função dos seus desejos e paixões egoístas. Tá? Mas dizer que é o mesmo pecado e ambos incorrem na mesma condenação, isso não é o que o texto está propondo a dizer. Né? Por quê? Porque naquela época, como hoje, a pessoa só considera pecado o ato. O desejo e a preparação, ela não assim o considera. E a palavra de Deus considera todo o processo como pecaminoso. Todas as etapas do processo como equivocadas. É claro que o fato de você desgostar de alguém é pecado. Desgostar de alguém no sentido assim, eu acho que aquela pessoa não merece viver. Tá. Mas é diferente de você ir lá e tirar a vida daquela pessoa. Raramente alguém tira uma vida sem estar envolvido numa paixão, num sentimento. Raramente. Então, todo o processo é pecaminoso, mas o ato final é claro que levará um castigo maior. Tá? Essa é a ideia de gradação. E há um mito entre os evangélicos cristãos, de um modo geral, tendem a dizer que tudo é pecado, né? Tudo é como se todos os atos fossem o mesmo pecado e como se todos os pecados padecessem da mesma condenação. Tá? Essa é uma maneira equivocada de interpretar a palavra de Deus, porque não proporciona à pessoa nenhuma ação. Leva a pessoa, na verdade, à paralisia. Porque se todos os atos forem pecados, pode mentir? Não, não pode. Pode mentir para salvar uma vida? É claro que pode. Há quem diga que não. Você nunca pode mentir. Nunca pode mentir. Como o sacerdote lá, que estava abrigando alguns judeus na sua casa, chegaram os nazistas, perguntaram onde estão escondidos os judeus. Ele falou, né, no final do corredor, no terceiro quarto, e as pessoas foram mortas. Mas por que ele falou a verdade? Porque ele compreendia que ele tinha o dever moral de dizer a verdade, não importa sob quais circunstâncias. E nós vamos ver aqui nos textos, na palavra de Deus, que as coisas não são assim. Não que a palavra de Deus valide ou incentive a mentira, mas que há momentos em que infringir uma lei menor com um propósito de salvar uma vida,
não é condenável. Não é condenável. Vamos lá. Existem conflitos morais inevitáveis. A própria história de Abraão e Isaac, ela mostra um conflito moral. Não matarás. O paganismo daquela época, as religiões pagãs daquela época, envolviam sacrifícios humanos, inclusive. Envolviam até sacrifícios humanos. Abraão, o pai, sobrinho, retirados daquele ambiente pagão daquela época, passaram a viver em conformidade da palavra de Deus, dos ordenamentos de Deus. Nada de sacrifício humano. Até que um dia Deus chama Abraão e exige de Abraão que ele ofereça Isaque, seu filho, com Sara, em sacrifício sobre um monte lá. Ainda tinha que caminhar 3 dias para chegar no local indicado e oferecer sacrifício. É um conflito moral? É um conflito moral. O Deus que disse não assassinarás, mandou que Abraão assassinasse o seu próprio filho. E Abraão, que viveu em comunhão com esse Deus durante muito tempo, experimentou a fidelidade de Deus nesse muito tempo, dispôs-se a obedecer. Estava pronto a obedecer em todos os atos do processo. E estava prestes até a sacrificar, a tirar a vida do próprio filho, quando o anjo de Deus gritou com ele, né, bradou dos céus: Abraão, não faças mal ao menino. Houve um conflito? Sim, houve um conflito. E houve um conflito muito intenso. Muito intenso. Conflito esse resolvido pelo Todo-Poderoso Deus. Resolvido pelo Todo-Poderoso Deus, que justificou Abraão pela fé, dispensando Abraão daquele ato abominável. Abraão foi justificado pela fé, porque a Bíblia declara que ele acreditou que Deus era poderoso e fiel para resgatar Isaque da morte, para ressuscitar o filho, caso ele oferecesse o jovem como sacrifício. Essa é a fé de Abraão. Esse é o contexto escriturístico. Mas há um conflito? Há um conflito. Há um dilema, há uma luta interna. Tá? A história de Sansão. Há um outro conflito aqui. E não é aparente. Há um conflito evidente. Há um conflito evidente. Sansão é um daqueles homens divinamente agraciados por Deus, mas cuja vida ele passou escravo do pecado. Sansão recebeu de Deus uma força sobre-humana. E essa força deveria ser usada para ajudar o povo hebreu a se libertar dos opressores. Mas Sansão era aquele assim apaixonado por tudo que é do inimigo, né? As roupas dos filisteus, os costumes, as mulheres dos filisteus, as festas dos filisteus. Sansão é aquela vida trágica. É aquele sujeito santificado por Deus, agraciado pelo Espírito Santo, mas que era apaixonado pelo pecado. E essa vida de cegueira espiritual fez com que, num determinado momento da vida dele, dominado pelas paixões mundanas, né, ele quebrasse o pacto, ele quebrasse a aliança, ele rompesse o último fio de fidelidade ao compromisso estabelecido por Deus. Ele que não tinha sido fiel em absolutamente nada, a não ser manter o cabelo intocado, sem cortar, né, as tranças lá. E a mulher lá, de tanto aborrecê-lo, ele acabou dizendo, e ela cortou os cabelos dele, e assim ele rompeu o pacto. Olha como Deus foi fiel por tão pouco, quase nada de obediência. A única coisa em que ele obedecia era aquelas tranças, o resto ele não obedecia em nada. Nada do que um nazireu podia fazer, ele fazia, e tudo que o nazireu não podia fazer, ele fazia. Era aquele assim, totalmente contrário às expectativas de Deus e de todos. Mas esse homem,
reduzido à escravidão, cego, perdeu a visão, acorrentado, exposto publicamente no espetáculo que resultaria na sua morte, né? Seria oferecido como sacrifício aos deuses pagãos daquela época. Esse homem, no seu pior momento, ele recobra a consciência de que ele pecou, de que ele falhou, de que ele fracassou, e ele pede a Deus que seja com ele no sentido de restaurar-lhe a força sobre-humana uma única vez. E Sansão decide, você assistiu todos os filmes, né? Antes de ler a Bíblia, você aprendeu no cinema, na televisão, você ouviu nas igrejas, e Sansão declara: morra eu com os filisteus. Quando ele, preso às colunas que sustentavam o templo pagão, decidiu derrubá-las, ele sabia que morreria, né? O ato dele implica no ato de tirar a própria vida, ou um ato consciente de que ele também perderia a própria vida naquele momento, causando alguma destruição, causando uma tragédia ali para os inimigos do povo, para os inimigos de Israel. E Sansão assim o age. Deus restaura a força de Sansão e ele, nesse ato, ele não busca a liberdade para si, ele não busca outra coisa que não fosse derrotar os inimigos que o haviam subjugado. Tá? Há um conflito aqui? É claro que há um conflito. Outros conflitos. Por exemplo, pessoas que decidiram mentir para salvar vidas. As parteiras hebreias no Egito, quando o rei disse que elas deveriam matar os meninos, elas mentiam. A Raabe, a famosa meretriz lá, que escondeu os espiões hebreus, também mentiu. Há um conflito? Há um conflito. Pode mentir? Não pode mentir. Mas a própria Escritura apresenta situações em que essas pessoas mentiram. Tá? Um quarto aqui. A cruz de Cristo. Há um conflito? Há o maior de todos os conflitos, que é o sofrimento do justo. E não só o sofrimento do justo, é a imputação do pecado ou dos erros do ímpio, do pecador, sobre o justo. Há um conflito. Vamos ver aqui. Esse conflito é tão grande que muitos têm considerado que a doutrina da expiação, ou seja, da substituição, da expiação vicária, substitutiva de Cristo, é imoral. Tem até aqueles que falam que isso é um absurdo. Tá? Os dois princípios morais envolvidos são: pessoas inocentes não devem ser punidas por pecados que elas não cometeram. Está até na profecia no livro de Ezequiel. Cristo foi punido por causa dos nossos muitos pecados. Nenhum dele, mas os de toda a humanidade recaíram sobre ele. Há um conflito, que só Deus é capaz de resolver esse conflito, que não é só a ressurreição de Cristo, mas a salvação de todos aqueles que reconhecem que os seus pecados estavam em Cristo Jesus e nele foram suficientemente punidos e executados. Se houvesse uma maneira ou outra maneira que não a cruz, certamente Deus teria usado para salvar a humanidade. Jesus jamais teria sido levado à cruz. Não teria morrido pelos nossos pecados se existisse uma outra maneira, um outro modo de nos purificar deles. É arrogância, é orgulho, é pretensão, é vaidade e é falso o cristão que acredita que pode salvar a si mesmo, que é autor da própria salvação. A salvação é esse ato, é o processo estabelecido por Deus através desse ato, que implica na salvação da humanidade pela fé em Cristo Jesus. Fora disso, não há salvação.
É o que nós confessamos, é o que nós acreditamos. Somos salvos não por sermos melhores do que ninguém. Somos salvos por sermos agraciados por Deus em Cristo Jesus. Principalmente por reconhecermos isso. Isso nos faz melhores do que alguém? Não. Isso não faz do cristão uma pessoa melhor do que absolutamente ninguém sobre a face da terra. Mas faz do cristão uma pessoa que se dispõe a estar sujeita à palavra de Deus. Que se expõe a ser confrontada com a palavra de Deus e com a verdade de Deus. Em quinto lugar, os casos na Escritura em que há conflito real entre obedecer o mandamento de Deus e submeter-se ao governo civil. Daniel na Babilônia. Daniel ignorou, os cativos judeus desconsideraram a ordem de Nabucodonosor para adorar a imagem de ouro. Nós temos aqui os jovens lá, os 3 jovens lá. Eles ignoraram. Nós devemos obedecer o governo civil? Sim. Mas eles desobedeceram. Porque para eles aquilo era impossível. Aquilo era proibido. E eles desobedeceram. O próprio Daniel ignorou a ordem de Dario de orar exclusivamente ao rei. São conflitos morais. E Daniel era submisso ao império, ao imperador. Na verdade, esses jovens aqui, eles foram escravizados, eles pertenciam ao Estado. Eles tinham o dever de obedecer ao Estado. E eles eram obedientes ao Estado. Mas em algumas questões, eles não se submeteram ao Estado. Se rebelaram contra os decretos do Estado quando entenderam que extrapolava o direito do Estado, né? Os deveres do cidadão para com o próprio Estado. E o interessante é você ver que eles foram recompensados. A Bíblia aprovou a rebelião, a rebeldia deles. No caso histórico, com o milagre que poupou os jovens lá da fornalha ardente, né? O milagre que poupou a vida de Daniel. Mas nenhum nem outro agiu na expectativa de um milagre. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me salvar, serei salvo. Se ele quiser que eu morra, eu morrerei. O importante, o superior nesse momento aqui era obedecer a Deus. Era o ato de obedecer a Deus. A Bíblia inclui esses louvores aqui por um grande número de feitos. Aqui, ó. A Bíblia inclui muitos exemplos de pessoas que foram louvadas por Deus por obedecerem ao dever maior em situações de conflitos. Deus aprovou Abraão por sua disposição em sacrificar, em matar a Isaque, seu filho. De igual modo, Daniel e os 3 jovens hebreus receberam a aprovação de Deus por sua desobediência ao governo humano. As parteiras hebreias foram abençoadas por Deus por desobedecerem a Faraó, o rei do Egito. Davi e seus homens, quando entraram no templo, comeram do pão sagrado, foram isentados de culpa, foram considerados isentos de culpa. Por quê? Não há culpa quando o ato ou a consequência daquele ato é inevitável. Nenhuma culpa é imputável por aquilo que é inevitável. Eles estavam com fome, não tinham alimento, não tinham recursos, não tinham meios, não tinham onde comprar, não tinham de quem pedir, só estavam correndo, se escondendo, fugindo de Saul. Entraram no templo. Davi disse que estava com fome e faminto. O sacerdote falou: eu só tenho os pães da proposição. E eles comeram dos pães sagrados, que serviriam de alimento exclusivamente para os sacerdotes. Se alimentaram daquele pão, recobraram as energias e continuaram a sua fuga. É claro que houve consequências depois em relação aos sacerdotes e ao rei Saul. Mas o ato em si
de se alimentar das coisas santas ou das coisas sagradas, que era proibido, não, não recebeu nenhuma culpabilidade. A mentira das parteiras não as fez culpáveis diante de Deus, muito pelo contrário, as tornou louváveis diante de Deus, porque foram atos de misericórdia. O amor a Deus está acima do amor para com o ser humano. Esse é um princípio, esse é um mandamento estabelecido pelo próprio Senhor Jesus e que consta na lei e que consta no decálogo. Nós já estamos passando de 40 minutos. Depois nós retornaremos com esses tópicos específicos aqui. Esse contexto de ética cristã tem o objetivo a nos ajudar, a nos preparar, no sentido, não é só do ativismo, mas no sentido de ser preservado, de ser manipulado. Principalmente de ser manipulado pelos maus obreiros. Principalmente preservar você de ser manipulado pelos maus líderes. Por homens, em cujas vidas o amor de Deus, se não se perdeu, aparentemente está se perdendo, mas não possuem, não tem nenhum pudor em tentar manobrar o povo de Deus, o povo que pertence exclusivamente a Deus, para atender a finalidades particulares. Entendendo algumas dessas questões, você pode, né, ter a sua mente aclareada em relação a diversos debates que estão ocorrendo mundo afora. Nós contamos também com a ajuda aqui do doutor aqui Norman Geisler, muito embora eu diga que não sou um grande fã dele, mas é o material que temos, mas também não estou à altura de produzir um material tão bom ou superior ao dele, muito embora consiga identificar algumas falhas, não tenho eu, no momento, condições de produzir algo que tenha a relevância ou a abrangência do material por ele proposto. Então acolhemos com ressalvas, algumas ressalvas, mas é um bom material, é um material que mais ajuda do que atrapalha, e compreendendo onde estão uma ou outra fissura ou fratura, você saberá evitá-las, Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.